Deus é bom, Deus é maravilhoso e nos concede todos os dias a oportunidade da vida, da salvação, da libertação. De estarmos em mais uma ocasião oportuna e maravilhosa. Deus é bom. Deus te abençoe. A paz do Senhor para você. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção, graças a Deus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso RenovaCast, aqui do canal Renovo da Alma. Você é o convidado especial para estar conosco aqui, acompanhando toda a nossa programação. Temos aí no canal Renovo da Alma mais de 14 mil vídeos com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, bem como nosso podcast em diversos episódios, que nós, se não me engano, esse aqui é o 30º episódio, e Deus tem falado de uma forma maravilhosa, das mais diversas mensagens de temas, cultos relâmpagos que tem aí, tem mais uma programação que foi feita agora recentemente, aí no período carnavalesco, aqui depois, né, do período carnavalesco, você pode conferir essa programação aí da evangelização, ali com o grupo Os Mensageiros do Apocalipse, ali evangelista Carlos, ali na frente do trabalho, e você vai conferir essa programação lá, veja lá, levando a mensagem do Evangelho para as pessoas, despertando-as para que saiam da situação a qual se encontram e venham ver a verdadeira alegria que não está do lado externo, mas no lado interno, que é a presença de Deus. E você que está nos acompanhando aqui, desde já agradeço pela sua participação, por estar conosco em mais essa programação. Eu te convido a se inscrever no canal. Tem aí embaixo o botão inscrever, você clica no botão inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, aí você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas, você clica na palavra todas para ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entra no nosso canal, como eu já falei, torno a repetir, são mais de 14 mil vídeos que existem aí para abençoar a sua vida. Aí você entra, aí você tem um botão embaixo compartilhar, você clica e compartilha nas suas redes sociais. Bem como você clica lá em comentários, aí você comenta o que você acha aqui dos temas tratados no vídeo que você está assistindo, né? Dê a sua opinião, sugestão, crítica, o que você acha a respeito. Peça oração, fique à vontade, viu? E deixa o like, deixa a curtida, o legalzinho, o joinha, assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas com a propagação, do Evangelho da Palavra de Deus. Então Deus te abençoe, seja bem-vindo. Isso é uma benção. Graças a Deus. Antes de nós falarmos aqui a respeito do assunto que iremos tratar, eu quero te apresentar a cada um que os livros que o Senhor nos deu a graça de escrevermos, pela misericórdia do Senhor, até o momento 3 livros. O título tem assim, primeiro livro, Radiografia para o Líder, subtítulo, Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Esse tema já é bem familiar, né? Radiografia. Quem de certa forma já passou por algum procedimento médico, o profissional da área da saúde já lhe pediu algo em relação a isso, radiografia, ou seja, para que você tomasse essa atitude para que ele pudesse, através dessa radiografia, observar o que estava acontecendo internamente, que de forma externa ele não estava conseguindo captar, visualizar. Então, da mesma forma que a radiografia para o líder, o primeiro livro, é uma análise, uma chapa, uma radiografia, não do corpo físico, mas o interno, da alma. Porque tudo que acontece no nosso mundo externo, o homem queira ou não, inicia dentro, internamente, tudo começa dentro. E o assunto que nós vamos tratar aqui também fala a respeito disso. A gente também trata nesse livro a respeito desse assunto também, como também nos outros livros. E você observa uma fruta, né? Para você ver, quando você vê ela pelo lado de fora, assim, amarela, você vê que estava madura, né? Mas o amadurecimento começou primeiro onde? Dentro, internamente. A gente trata desses assuntos aqui, a liderança sobre essa perspectiva. E como diz o subtítulo, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. As pessoas procuram sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos ter uma jornada, uma vida, uma caminhada, uma trajetória nesse mundo bem-sucedida, que é totalmente diferente do sucesso, viu? Como? A gente fala dessa diferença aqui no livro. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Representação. Você observa que
país, no caso aqui o Brasil, ele não tem como o governante estar 24 horas nos mais diversos locais do mundo afora. Então ele manda representantes. Temos aí os cônsules, né, os consulares, temos as embaixadas, os embaixadores, que representam o país em determinadas nações. Ali a figura da nação da qual se faz parte. Da mesma forma que a gente observa também em relação a alguns produtos aí, seja na área da autopeças, produtos alimentícios, para esses produtos adentrarem no mercado, eles precisam de um representante que venha divulgar aquela marca, vender aquele produto, apresentar as características daquele produto. Então ele representa aquela marca, aquela indústria, aquela empresa. Aqui apenas 2 exemplos para você observar do que se direciona o livro. Você, eu, quem nós estamos representando aqui? E quais são as características dessa representação? Isso acaba tendo desorientação, a gente trata aqui no livro. O segundo. E o terceiro livro, Líder, Quem é Você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Quem você é? Às vezes nós visualizamos e nos vemos apenas sobre a ótica, o olhar dos outros, né? Como se você estivesse utilizando um óculos, né? Aí tem óculos que são de grau e tem aqueles óculos que são escuros, né? Para o sol. E quando você coloca um óculos desse, ele é preto, é marrom, para depender da tonalidade que é colocada, você vê o mundo do lado de fora com as lentes daquele óculos. Da mesma forma, as pessoas acabam vendo a si mesmas com a lente dos outros e não com as suas próprias lentes, sabendo quem elas são e não o que as pessoas dizem que é o que ela é. Então a gente trata aqui é um convite para cada um de nós sabermos quem nós somos, nos conhecermos. É uma viagem, uma jornada dentro de você, e a gente utiliza aí, dos 3 livros aí, um parâmetro aí importante. Qual será? Adquira o livro, você vai saber. Então, caso você queira adquirir dos nossos livros, digite aí embaixo, quero comprar, que a gente vai estar entrando em contato com você. Pois bem, estamos aqui em mais um podcast, mais uma vez queremos agradecer a presença aqui do pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que está sempre aqui nos agraciando com a sua palavra, com a sua experiência, com a sua mensagem. Com certeza tem enriquecido as nossas vidas, o nosso coração aqui, com as palavras aqui, uma palavra forte, né? Bem contundente, bem com autoridade, né? E graças a Deus, pastor, mais uma vez, aqui é a honra da sua presença. Eu sei que são diversas ocupações do pastor, mas ele sempre se dispõe e está à disposição de sempre ser um instrumento de Deus para que o reino de Deus venha crescer. Então, quero mais uma vez, em mais uma oportunidade, agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos, e já convidá-lo para fazer a oração aqui, abençoando os nossos telespectadores, essa mensagem que venha encontrar vidas, tocar em vidas que estejam passando por situações semelhantes e que você encontre em Deus, né, a graça, a saída, o caminho para sair dessa situação, né? Então, pastor, seja bem-vindo, faça a oração e inicie o nosso podcast em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, pedimos para o Teu Santo Espírito, Pai, que possa nos guiar toda esta live, Senhor. Que o Teu Espírito fala com cada um de nós e com as pessoas que estão acessando esse podcast. Que o Teu Santo Espírito, Pai, enche o coração de cada um, que venha na mente e que possa ser abençoado por esta palavra que o Senhor vai falar a cada um de nós. Pai, confiamos no Teu poder, no Teu Santo Espírito, que é o que nos guia, Pai, neste mundo. O Senhor nos deu Ele para nos dirigir, Pai, toda a nossa caminhada aqui. Por isso confiamos em Ti e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus. Pois bem, nós estaremos tratando aqui, nesse momento, nessa oportunidade, a respeito de medo, né? A situação do medo, as consequências do medo, as características ou a visão do Senhor para cada um daqueles que estão com medo, que passam por medo. Será se eu tenho medo? Será se você tem medo? Será se nós temos medo? O medo é bom? O medo é ruim? Em que ponto o medo é bom? Em que ponto o medo é ruim? Vamos tratar aqui de alguns aspectos, vamos ver aqui qual a direção o Espírito Santo de Deus vai nos guiar. O importante é que nós queremos tratar desse assunto para que venha trazer uma palavra que venha fortalecer vidas, fortificar pessoas. O intuito deste canal, bem como dos podcasts que são lançados aqui, os vídeos, é encontrar vidas e essas vidas sejam impactadas pela palavra de Deus, que é transformadora,
restauradora, modificadora e abençoadora. Então, vamos falar aqui a respeito de medo. Pastor, medo, né? Pastor, o ser humano ele sente medo, o medo é algo natural, o medo acontece. Como é que é essa situação aí, né? Graças a Deus. O medo, nós observamos que o medo foi Deus que criou o medo. E Deus criou com o objetivo, como se fosse um parâmetro, né? Para despertar as pessoas na hora do perigo. Então o medo, ele provoca a alma do homem. Está na alma, não no corpo e nem no espírito. O medo está na alma. Então esse medo, nós podemos começar baseado na Santa Escritura. Observa que o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a partir do versículo 10, o Senhor fala para Israel, dizendo: não temas. Por que Deus está dizendo para Israel: não temas? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Então aqui nós observamos que há uma palavra de Deus que nos dá segurança na hora do medo. Então aonde nós devemos buscar? Qual a pessoa que devemos invocar quando estamos com medo? Porque o medo, ele atinge toda a alma vivente na terra. Os pássaros têm medo, os animais têm medo e o homem tem medo. Não é verdade? Então o medo, ele é uma característica que é natural. O pastor colocou aqui, o próprio Deus colocou no ser humano medo, né? Medo. Porque como o pastor colocou aí, de certa forma, podemos aí colocar o medo pelo menos sobre dois parâmetros, né? Primeiro, nessa característica que o pastor colocou como uma situação de alerta. Né? É um dispositivo, é como se você... dispositivo de alerta. De alerta. É como se uma pessoa cometida uma febre. Quando vem a febre, é avisando que tem alguma coisa acontecendo no corpo da pessoa. A normalidade, né? A febre é um termômetro, né? Certo. Aí, por exemplo, em relação ao medo, por exemplo, a pessoa vai atravessar a rua, né? Ela olha para os lados para ver se vem cá, por quê? Tem medo de ser atropelado, né? Então, nesse ponto, o medo é bom, não é verdade? O medo... O pastor está colocando aqui a primeira situação da questão do alerta, né? Um alerta, um dispositivo. Um dispositivo de alerta, né? Para o ser humano, para a pessoa... Observar, ver e ali, de certa forma, evitar. Por exemplo, o pastor citou aí que os animais têm medo também. Tem medo. Quando vê, de certa forma... Toda alma vivente tem medo. Tem medo, porque você vê ali na floresta, assim, quando um ambiente fechado, o animal não tem contato com o ser humano, né? Você observa que o cachorro, que é um animal doméstico, ele não tem medo do homem, porque ele está ali na convivência com o homem. Diferentemente de um animal selvático, que você vai na floresta, ele já, quando vê um... Não, você vê que o leão, né? O veado lá, Isso. Tem medo do leão. Tem medo do leão, né? Os outros animais têm medo dele, porque é um mecanismo de alerta, evitando que um perigo está à frente, ali, né? E o medo, ele nos mostra a fragilidade, né? Quando vem o medo é porque nós sentimos incapaz, sentimos fraco, insegurança, né? Sem capacidade para resolver aquele problema. Quer dizer, apareceu um perigo, a pessoa... Por isso que vem o medo. Vem o medo. Porque você olha e não tem capacidade de resolver. Mas, por exemplo, uma pessoa pobre, né? Ele tem medo de passar fome. Quando ele perde o emprego, a primeira coisa que vem é o temor, é o medo, né? Como eu vou viver agora? Perdi o emprego, aí ele tem medo, né, de não alcançar outro emprego antes de acabar o dinheiro. Então ele fica numa guerra, a alma dele fica numa guerra e transmite para a carne.
Então, quer dizer, quem comete o medo, quem sofre o medo é a alma. E quando ela está com medo, ela transmite para o corpo humano da pessoa. Aí vem o desespero. Aí que entra na segunda opção, que aí na primeira opção aí, o medo, de certa forma, ele é bom como é um mecanismo de alerta, né? Alerta. De aviso, um dispositivo, né? Ó, perigo ali. Mas quando, de certa forma, começa a se exacerbar o medo, aumentar, aí já é o problema tá aí, né? Por exemplo, o pastor citou o exemplo aí, a pessoa perdeu o emprego. Você tem um pai de família, uma mãe, e ali depende daquele, né, para sua subsistência, aquele trabalho, de repente recebe essa notícia aí que foi cortada. Perdeu o emprego. Aí bate medo, como eu vou me sustentar aqui agora? Aí dentro desse aspecto aí, o medo carrega 3 características. As 2 primeiras são boas, por exemplo, a pessoa ou tem aquele dispositivo de correr, que no caso o animal corre do leão, né? Se livra, né? Ou então o medo que faz enfrentar, lutar. E o terceiro que é ruim, que é o que paralisa, né? No caso da pessoa que perde o emprego, o medo pode levá-lo a lutar, procurar outro emprego, né? Procurar, imediatamente. Agora, outras pessoas podem cair no medo de se paralisar, achar que não tem mais emprego, não tem mais jeito, aí é nessa situação que é ruim, né? Fica acomodado, né? Vai se fechando, aí a consequência é muito séria, né? É séria, né? E a gente observa que as pessoas, quando ele tem uma certa segurança, dificilmente ele vai ter medo, né? A alma, porque a segurança, ela nos dá coragem. Coragem, né, pastor? Né? A segurança, a confiança nos dá coragem para enfrentar, né? Agora, quando a gente perde, olha para um lado, olha para outro e não vê a quem confiar, em quem buscar, aí bate o medo, né? Bate o medo. E aí nós podemos observar que até o povo de Deus teve medo, né? Profeta, rei, sofreu medo, né? Mas o versículo que nós lemos aqui, Deus transmite para o povo dele que eles não devem temer nada. Por quê? Porque Deus diz, olha, eu sou contigo, não temas, porque eu sou contigo. Quem é Deus? Deus é um homem todo poderoso, né? A Bíblia diz que ele tem o poder no céu e na terra. Então, quando você confia em Deus, quando nós descansamos em Deus, a gente, mesmo que bata o medo, você corre para perto de quem pode te livrar. Você corre para os braços de quem tem poder. Aí nós observamos na Bíblia a história, 2 Crônica, capítulo 20, conta a história de um rei temente a Deus, né, Josafá, filho de Asa. E a Bíblia diz que quando ele assumiu o governo, ele fez tudo que agradou a Deus, né? Ele fez tudo que agradou a Deus, ele constituiu ali juiz, deu ordem para que o juiz fizesse um julgamento honesto, sincero, porque Deus é verdadeiro, não podia receber suborno, não podia receber nada que viesse contra a verdade. Então ele instruiu ali o juiz, instruiu as pessoas, convocou todo Judá, que ele era rei de Judá, capital Jerusalém, para que todos buscassem a Deus. Então houve ali um consenso das pessoas que realmente eles tinham que confiar, não era no Josafá, o rei Josafá, tinha que confiar em Deus, tanto o rei como o povo. A confiança desse povo tinha que ser depositada em Deus. O rei transmitiu essa palavra, essa confiança para Judá, que era o seu lugar de governo, né? E eu me lembro ali, 2 Crônica, né, capítulo 20, que Josafá recebeu uma notícia, né, que disseram assim: Rei Josafá, está vindo uma grande multidão. Quem deu a notícia já informou para Josafá, assim, num tom de quase uma ameaça, né? É uma grande multidão. E ele cita, né, quem são? Os Moabitas, os Amonitas e os da montanha de Seir. Eram 3 grandes nações que estavam já
nos territórios de Judá, para destruir Josafá. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Se não me engano, acho que é 2 Crônicas 20, que sou citado, se não me engano é o versículo 4, parece, né? A Bíblia diz que teve medo. Josafá teve medo, mas Josafá não parou. Ele teve medo, mas qual foi a sua atitude? Ele convocou todo Judá, né, para um grande jejum. Convocou Judá para um grande jejum e entraram na presença de Deus. Buscar o Senhor. Ele manda que todo o povo agora vamos buscar a Deus para que ele possa realmente resolver o nosso problema, né? E a Bíblia diz também que todo o povo atendeu o pedido de Josafá e buscar a Deus em oração. E Josafá começa na casa de Deus exaltando Deus e mostrando realmente que Deus, ele era todo poderoso e ele era um Deus justo. E ele diz: Senhor, não é tu que realmente prometeu a Abraão essas terras? Foi tu que prometeu para ele, né, que ia dar para ele segurança? Senhor, não é tu que governa toda a terra, todo o planeta? Não foi tu que desviou quando nós saímos do Egito para não destruir aquele povo ali? E agora estão pagando o mal com o bem para querer nos destruir, Senhor. E agora nós não temos. Aí ele começa a se humilhar, porque a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, né? 2 Crônicas 7,14, né? O povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei no céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aí os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos neste lugar. Então tinha essa promessa que Deus falou para Salomão. E eles já sabiam disso. Então eles buscaram, né? E também você vê que lá em Isaías, no capítulo 43, 26, né? Quando Deus disse assim: procura lembrar-me e entramos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa ser justificado. Então, muitas vezes a gente não é justificado, nós cristãos, muitas pessoas, porque quando nós entramos em juízo com Deus, muitas vezes não tem o que apresentar para ser justificado. Nós não temos, né? Eu me lembro aí, parando, deixando aí uma parada lá. No assunto do medo. O assunto do medo lá da busca de Josafá. E nós vamos ver também, né, lá o rei Ezequias, né? Quando Deus falou para o profeta Isaías, dizendo: olha, fala para o profeta, fala para o rei Ezequias colocar em ordem a sua casa, porque de certo ele morrerá. Então, quando o profeta entrega essa mensagem, né, dura, mensagem de morte, o que o rei faz? Vira para a parede, ele estava doente, vira para a parede e começa a trazer a memória de Deus, dizendo: Senhor, lembra que desde a minha meninice, desde a minha mocidade, eu ando na tua presença. Apresentou para Deus, entrou em juízo com Deus. E Deus justifica o rei Ezequias e manda o profeta, antes de sair do pátio, volta e diz a Ezequias: eu ouvi a sua oração, ouvi o seu choro, né, o seu quebramento, a sua humilhação, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. A gente observa que nós temos uma pessoa que nós podemos confiar. Nós temos um Deus que é todo poderoso. E ele nos tem o prazer de nos ajudar e ele nos ensina como devemos chegar a ele, né? Jesus também, lá em Mateus, no capítulo de número 6, 33, Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, voltando ao rei Josafá, o rei realmente agora entra em juízo com Deus. Entra em juízo. E ele busca Deus ali para que Deus venha ao seu socorro. Porque o Salmo 46 diz, né, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Josafá estava numa angústia muito grande. O povo estava aflito ali
com aquela ameaça das nações, né? Os Moabitas, os Amonitas e o povo da montanha de Seir, era 3 grandes reis, nação, que vinha com maior força para destruir uma multidão muito grande. E o que eles fizeram? Eles se colocaram realmente que eles não tinham capacidade. O rei se colocou numa posição que ele não tinha o poder de enfrentar aquela nação. Então, quando nós vimos que nós estamos realmente enfrentando uma situação, enfrentando um problema, e nós não temos como resolver, não está no nosso alcance, o que é que nós devemos fazer? Buscar a Deus. Porque Deus está pronto para nos atender, para nos ouvir, quando nós buscamos Deus de todo o nosso coração. Foi o que Josafá fez. E a Bíblia diz que naquela hora que Josafá clama a Deus, aí levanta um profeta, né? O profeta levanta e diz: olha, Josafá, não temas. Essa luta, essa peleja não é tua, é nossa. Deus ouviu o clamor da nação de Judá, do rei, né? E diz: não se preocupe, essa luta é minha. E amanhã vereis o que o Senhor fará. Então a gente observa aí, pastor, nessa passagem que o senhor citou em 2 Crônicas 20, da respeito de Josafá, destacar aqui alguns pontos que, como eu falei lá anteriormente, o medo, quando ele se apresenta, 3 características a pessoa toma. Algumas fogem, outras lutam e outras ficam paralisadas. O problema está naquela pessoa ficar paralisada. No caso de Josafá, o medo bateu. O medo apareceu. Só que ele fez o quê? Ele escolheu lutar. Ele foi o quê? Ele foi buscar em Deus. Quer dizer, a insegurança que ele estava sentindo, ele foi buscar em Deus para dar essa segurança a ele. E aí, quando o pastor relata aí a respeito disso aí, fala que na oração dele começa a apresentar algo que Deus já havia feito com o povo, né? A promessa que Deus tinha dito, né? Trazendo a lembrança, situações e recordações, memórias boas da manifestação de Deus que ele havia prometido, né? Prometido, que ele, Ezequias, havia compilado na sua mente, né? E o pastor também cita aqui o caso do rei Ezequias, né? Lá de 2 Reis, capítulo 20, que também, ao orar a Deus, Deus disse que ele iria morrer. Ele vira o rosto para a parede, né? Traz a memória, né? A lembrança, as situações anteriores que ele tinha também compilado na sua mente, e Deus ali acrescenta 15 anos. Aí me faz lembrar também lá de Jeremias, em Lamentações 3, versículo 21, o seguinte: quero trazer a memória, a lembrança, o que me pode dar esperança. Mas você só traz a lembrança, a memória, se tiver já aqui na mente, né? Aí, observando isso aí, pastor, uma das questões são os pensamentos, né? Quando o medo bater, o que você colocou na sua mente durante muito tempo? O que você tem acrescentado, né? Por que Ezequias, quando o medo bateu, ele buscou a Deus? Porque ele tinha algo na mente dele. As lembranças e as memórias da ação de Deus. Ele semeou na sua mente boas sementes. Isso me faz lembrar de uma frase da primeira-ministra da Inglaterra. Era muito determinada ali, era uma mulher, e pela sua determinação, foi até colocar uma nomenclatura dela chamada de Dama de Ferro, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? E aí tem uma frase que ela sempre gostava de citar, se eu não me engano, não é dela, né? Mas ela sempre citava essa frase, aí dá a entender que se fosse dela essa frase, né? Até se mistura. Aí que diz o seguinte, olha, deixa eu ver se eu lembro aqui. Cuidado com seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações. Elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele se torna o seu destino, o seu futuro. Começou aonde? Dos pensamentos. Quer dizer, Josafá bateu medo. Mas não deixou o medo vencer ele. Ele teve a atitude de lutar. Porque quais eram os pensamentos que ele tinha? As memórias, esses pensamentos eram os pensamentos que dominavam a sua mente, que foram que ele trouxe à memória. Ele tinha pensamentos de situações ruins de Israel, mas qual é o que tinha mais intensidade dentro dele, mais força? Os pensamentos das situações anteriores que Deus concedeu vitória a Israel. E foi o que ele colocou diante de Deus. Os pensamentos, se não tivermos cuidado,
uma das características do medo que ele ataca, né, é a mente, né? Vai na mente. É um campo de batalha. Aqui, é travado aqui. Aí passa para a alma. Passa para a alma e passa para o corpo, a pessoa deixa de se alimentar, deixa de... Tudo paralisa o medo, porque aqui, ó, na mente os pensamentos. Começa a imaginar, começa a viajar em tantos pensamentos, porque a insegurança, isso nos diz lá, me lembro de Salomão, lá em Provérbios 23, versículo 7, a parte onde ele diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, se deixar o medo dominar a alma, assim vai acontecer no espírito, no corpo. Por isso a pessoa tem que tomar controle ou conta dos pensamentos. Pastor? Tem uma frase de um certo pregador que ele diz o seguinte, olha, uma pessoa que eu vi certa vez numa palestra, foi numa pregação, que diz, olha, os pensamentos são um ótimo passageiro, mas um péssimo piloto. Quer dizer, você tem que deixar os pensamentos serem comandados por você e não deixar ele comandar a sua vida. Então, os pensamentos são importantes, né, pastor? A mente, né? Como a Bíblia diz que tudo Deus criou, tudo foi criado por ele, né? Colossenses, né? 1,16. Então, Deus criou o medo, mas também ele criou um dispositivo para combater o medo, que é a fé. A fé, né, pastor? Deus criou agora a fé também. Quer dizer, a confiança em Deus, né? A fé, ela pode combater o medo. Como é essa fé? É quando você realmente acredita numa pessoa que pode te ajudar. Foi o caso de Josafá. Josafá. E nós observamos também, quando Jesus estava aqui, na sua caminhada, a Bíblia diz que um certo centurião, né? Ele chega para Jesus e adora e diz, Senhor, a minha filha está à beira da morte. E eu peço que o Senhor vá e ponha as mãos sobre ela para que ela viva. Aí Jesus disse, eu irei. E ele sai junto com o centurião. Na estrada aparece uma mulher que atrapalha a caminhada, que tinha um fluxo de sangue, toca em Jesus, é curada. E quando aquela mulher estão ali, naquela diversidade, chega umas pessoas e diz para o centurião, não incomoda o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus ouviu, a Bíblia diz que Jesus ouviu a notícia. Aí Jesus olha para o centurião, né? E diz, olha, não tema, creia somente. Descansou ali aquele pai de família. Quando Jesus ouviu a notícia, daquele pessoal que chegaram e disseram, olha para ele ali, ó, não incomoda o mestre, porque a tua filha já morreu. Ah, falando de Jairo, é? Jairo. Sim, Jairo. Né? Jairo. Aí Jesus ouviu e disse assim, não temas, creia somente. Olha, é para ter fé. A fé. E não deixar o medo dominar. Não, ali é o dispositivo que Deus criou para nós, que é a fé, né? Então a fé é uma arma poderosa para aqueles que realmente acreditam, porque a fé é uma arma, dispositivo que você não vê, né? Mas você traz a existência daquilo que você deseja. Então isso é fé, é trazer a existência, né? Do que você não vê, acredita, uma certa situação. Você confia e acontece. Porque se Josafá realmente não acreditasse, não confiasse, ele não ia buscar Deus em oração. Ele ia colocar aquele tiquezinho de gente que tem na frente para lutar contra os reis e ele ia perder a guerra, né? Mas como ele reconheceu que ele era insignificante para lutar com aquela nação, ele pediu socorro, né, através da fé em Deus. Como está lá escrito lá, que nós lemos lá em Isaías 41:10, né? Quando Deus traz a palavra para o seu povo e foi passado de geração em geração, né? Porque isso aqui é antes de Josafá, né? Isaías. Ele diz, não temas, fala para o povo, não temas, né? Eu sou o teu Deus. Pronto. Então hoje nós devemos também na mesma linhagem. Tudo que vier contra nós, para nos destruir, para nos repreender,
para nos oprimir, a única coisa que nós realmente sentimos que não temos capacidade de resolver é socorrer a Deus, pedir socorro para quem possa resolver, através da oração. Confiar em Deus, né, pastor? Assim como o senhor citou aí a questão de Jairo, né? Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43, que Jesus falou para ele, não temas, né? E isso me faz lembrar de uma certa frase da física, né? Que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, trazendo isso aqui, fazendo uma correlação com o nosso tema hoje aqui, a fé e o medo não podem estar no mesmo lugar. Não. Ou tem medo, ou tem fé. E aí o pastor cita aqui que Jairo, Josafá buscou em Deus a fé, a confiança, e o fez ali dar aquela atitude e venceu a batalha. Venceu. Aí me faz lembrar lá que a presença de Deus, de certa forma, ela faz com que o medo se dissipe. É a presença. É a presença de Deus, a presença, porque me faz lembrar lá de 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, primeira carta de João 4, versículo 8, vai dizer o seguinte, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então segura aí, Deus é amor. Agora, 10 versículos depois, a mesma primeira carta de João, capítulo 4, agora versículo 18, a parte A vai dizer o seguinte, olha, no amor não existe medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí quem é o amor? Jesus. Né? Jesus, Deus. Então, em Deus não existe medo. Antes o verdadeiro Deus, Jesus, lança fora todo medo. Porque, de certa forma, existe um medo de forma natural, que nós citamos aqui, que serve como um dispositivo de alerta, de segurança, mas tem um medo também exacerbado, que se não tomarmos cuidado, é um espírito também, né, pastor? E a Bíblia nos diz lá em 1 Timóteo, no versículo 7, que Deus não tem dado o espírito do medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se nós formos observar, o medo aparece a primeira vez depois do pecado, né, pastor? Pois é, né? Aparece lá em Gênesis, né? Capítulo 3, quando Adão realmente desobedeceu a Deus. Quer dizer, quando Adão estava totalmente na presença de Deus, nunca se ouviu falar. Não. Que de certa forma, observa o que nós citamos, né? Que não existe 2 corpos ocupar o lugar ao mesmo tempo, né? O medo e a fé, né? No caso lá, Adão não tinha medo antes. Não tinha. Mas então, quando ele realmente desobedeceu a Deus, aí o que acontece, né? Ele olha e se vê nu. E aí ele pega e manda fazer ali uma veste de folha, né? Deus pega umas folhas, chamou né? ele lá no jardim, aí pega umas folhas lá e faz para ele veste, né? Para ele e para a mulher. Aí Deus chamou primeiro ele, né? Aí Deus aparece lá na viração do dia e chama Adão, Adão, aonde tu está, Adão? Ele disse, eu vi a tua voz no jardim, eu temi. Porque quem fez tu? Porque eu estava nu, eu temi, né? Porque eu estou nu. Aí Deus, mas quem te mostrou que tu estava nu? Aí começa a história, né? Então, quer dizer, a primeira vez que aparece o medo foi lá no Jardim do Éden, né? Adão ali, criado por Deus, com toda a segurança, mas na hora que ele realmente saiu do caminho, bateu o medo. Então a gente observa que é um espírito, né? Um dispositivo, né? Tem a questão natural, né, que é um dispositivo de alerta, mas também tem essa área espiritual que de certa forma se torna um cativeiro para algumas pessoas, porque tem um espírito do medo. É tanto que Paulo cita aqui em 1 Timóteo 1,7, né, que Deus não nos tem dado o espírito do medo, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então, de certa forma, quando utilizamos a fé e a busca do Senhor, como fez Josafá, isso nos traz segurança, né? Porque tudo começa no nosso pensamento, né? Então a gente tem que saber o que nós estamos semeando. O salmista vai dizer no Salmo 101, versículo 3, a parte A, que não porei coisas más, né, diante dos meus olhos. Então o que você está vendo? O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que tem ocupado os teus pensamentos? Que é isso que vai te controlar. Não é à toa que Salomão diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Porque quando fala a respeito de medo, tem um medo mesmo que, de certa forma, de uma situação que ocorre, né, física, mas a pessoa acaba criando, pastor, devido aos pensamentos, um medo imaginário, né? Ela acaba alimentando esse medo, assim, algo que não existe, mas ela fica alimentando que pode acontecer, que vai acontecer. Porque o medo, ele tem
ele vem em várias situações, né? A gente, por exemplo, tem o medo que só Deus pode realmente resolver nosso problema. Tem situação. Mas tem um medo que o ser humano ele mesmo resolve. Né? Ele mesmo resolve. Por exemplo, as pessoas veem que o mundo ele é um mundo cruel para as pessoas. Então as pessoas se preparam. Todo mundo sabe que o mundo aí não é fácil. Uma competição, né? Para concurso, para emprego, para buscar alimentação. Então, o homem, ele que está no alcance dele, ele procura vencer esse medo. Como? Se capacitando, né? As pessoas vão buscando aí se capacitar, vão buscar trabalho, vão procurar uma profissão, porque ele realmente está com medo de enfrentar a dificuldade na frente, né? O mundo, né? Então ele vai se preparando, são medo que o homem mesmo pode resolver. Aí, através dessa capacitação, para ele segurança. Essa segurança aí que o homem pode resolver. Tipo, eu tenho uma profissão, eu tenho aquilo, isso vai dando segurança aí, enfrentar esse medo natural. Bota um comércio, vai negociar, vai trabalhar, então ele supera esse medo e ele vence, né? Agora, tem um medo que mesmo você com toda a capacidade, você não consegue vencer ele. Aí é nessa hora que entra o sobrenatural, que é Deus, né? Que nós estamos falando aqui. Então existe esse tipo de medo, né? É verdade. E também tem a questão da pessoa sempre procurar ajuda, né? Nunca se isolar, nunca se fechar. A gente observa que lá em Êxodo 4, que Deus chama Moisés, né? Para quê, pastor? Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, né? Mas Moisés, um homem formado em toda a ciência do Egito. Que é o caso que o senhor falou aí, por exemplo, você citou agora há pouco, né? Toda a capacidade. Toda a capacidade. Ele foi atrás, segurança, tudo. Mas ficou com medo, disse para Deus que ele não sabia falar, né? Bateu medo. Mas mesmo assim, ele contou com a ajuda de quem? Do irmão, né? Do irmão Arão. Então, talvez as situações você não pode se isolar, se fechar, mas procurar ajuda, né? Procurar ajuda, se abrir, falar, comentar, que de certa forma alivia a carga, alivia o peso e de certa forma lhe traz uma certa segurança para ver novos horizontes, novas perspectivas. E ali, nesse aspecto, a fé é muito importante, traz esperança, traz vigor, traz alegria, traz ânimo, traz de certa forma essa convicção para lhe erguer e levantar você. Aí eu volto de novo à questão dos pensamentos, que é muito importante, porque os pensamentos acabam dominando todo o nosso ser. Então, o que você tem pensado frequentemente? O que você tem absorvido e colocado na sua mente? Me fala lembrar de uma recomendação de Paulo lá em Filipenses 4, versículo 8. Ele diz, olha, Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Mas a maioria das pessoas, hoje em dia, sim, em outras épocas também, mas hoje de forma exacerbada devido às redes sociais, acaba de certa forma dilatando e aumentando o medo e acaba caindo na ansiedade também, por fato de o medo do futuro e também por olhar para a vida dos outros, a questão da aprovação externa, olhar para a vida dos outros e de certa forma faz ela também gerar medo do futuro. Rapaz, fulano está naquela situação, ciclano está daquela outra forma, e ela olha para si mesma e faz comparações. E de certa forma aí pode gerar o medo do futuro, a desesperança e gerar ansiedades também, né? Pois é, porque ele coloca uma carga no presente que de um futuro que ainda não chegou. E aumenta a ansiedade, e isso de certa forma, alojado na alma, vai desencadear no corpo, né? Que nem eu falei, né? O medo que está ao nosso alcance, nós podemos superar, né? Bate o medo, mas se você reagir, você supera, né? Não estou falando daquele medo que você não tem como sair fora dele, a não ser Deus, né? Por exemplo, uma enfermidade. Os médicos despacham. Você tem dinheiro, você tem condição, mas está despachado.
Com tanto dinheiro, aí vem bater o medo, vai morrer. O médico o médico dá o laudo, 3 meses, 1 mês para morrer, não tem cura. Aí o que você faz? O único socorro é Deus. Agora, o medo que você tem de morrer, porque não tem mais saída, você tem capacidade, tem estudo, tem formatura, tem dinheiro, tem tudo, mas não pode fazer nada. A única pessoa que pode realmente agora superar o teu medo e te livrar é Deus, né? Agora, quando está ao nosso alcance, nós podemos superar o medo. Eu me lembro que trabalhava numa firma, né? E eu já tinha uma estabilidade, 19 anos só numa firma. Então você já tem uma estabilidade, já tem aquela segurança, né? A firma que já lhe conhece, confia, gosta de você, do teu trabalho. E assim eu já vinha 19 anos. Então chegou uma época, uma crise, né? Que bateu na porta de muitas empresas e muitas fecharam, né? Muitas empresas fecharam e muita gente foi demitida do emprego e eu fui demitido também, já quase com 20 anos nessa firma, né? Bateu um medo muito grande porque eu já tinha um lugar, todo dia eu ia trabalhar. Sabia que todo mês eu tinha aquele salário muito bom, né? Para mim poder sustentar a família. 3 filhos, o mais velho tinha 9 anos. E aí veio o medo na hora, veio na hora o medo, mas na mesma hora veio o despertamento. Nesse tempo eu não conhecia realmente o verdadeiro Deus, né? Mas eu corri agora para uma coragem de abrir agora, antes de acabar o dinheiro que eu recebi da firma, abrir um comércio. Vou abrir agora um comércio, antes que eu come esse dinheiro todinho. Então, o medo veio, mas aí a disposição de lutar e a iniciativa e não deixar ser vencido pelo medo, né? Abrir um negócio. E realmente Deus abençoou, deu certo e eu superei o medo. Criei a família, tudo, até hoje, graças a Deus. Então tem o medo que a gente pode superar. E tem um medo que só Deus pode nos dar essa condição de vencer, né? Então nós devemos olhar por esses 2 lados. Aquilo que eu posso realmente vencer, eu vou lutar para vencer. Deus nos capacita para a gente vencer, né? Materialmente. Mas chega um ponto que só Deus pode realmente nos socorrer. Então a pessoa tem que enfrentar certas situações, a pessoa tem que enfrentar, né? Me faz lembrar ali daquela história, pastor, de um certo personagem bíblico, 2, né? Que foi o caso de Jacó, né? Jacó, ele regressando da terra do seu sogro Labão, aí poderia ir para qualquer lugar, né? Estava à disposição de ir para qualquer lugar, mas ele decidiu enfrentar o passado, né? Passado de medo, né? E o que foi essa história aí, pastor? Está lá em Gênesis 32, né? Ele tinha deixado realmente um rastro muito ruim na família dele, né? Um rastro dele, né? Saiu correndo, né? O que ele fez, esse abençoado? Jacó, o nome dele já é enganador, né? Enganador. Ele enganou o irmão dele mais velho, né? Que é Esaú, né? Certo. Esaú, certa vez, chegou de uma caçada e ele estava fazendo um guisado, né? Quem estava fazendo guisado? Jacó, certo. né? Certo. Muito esperto, Jacó, né? O bicho esperto. Esaú chegou morrendo de fome. Ele não estava morrendo de fome, porque ele estava vivo. Aí ele pediu um prato de lentilhas, né? Prato de lentilhas. Um guisado. Guisado. Aí Jacó disse, não é assim não. Eu posso até te dar, mas se tu me entregar a tua primogenitura, né? Se tu me entregar ela, esse direito do primogênito, passar para mim, eu te dou o prato de comida. E Jacó não valorizou, né? Esaú não valorizou o que Deus tinha dado para o filho mais velho naquela época, né? Era o que tinha o direito. E aí ele disse, que me serve? Quer dizer, ele não olhou o futuro. Não, só olhou só o presente, né? E me lembra da história do pastor citou agora há pouco, né? Foi demitido, que ali se esbaldando com recurso, né? Comendo recurso. Então, a pessoa no futuro já abriu um negócio. Abriu um negócio antes de comer tudo, né? Então não. Eu pensei lá na frente. Aí Esaú pensou só naquela hora a fome. Não, o que me adianta eu ter a primogenitura morrendo de fome? Eu te entrego. Então, Jacó disse, agora faz um juramento. Jacó não é besta, não. Jacó esperto. Né? Não é só assim de boca, não. Jura agora diante de Deus. Eles tinham esse negócio, né? Acreditavam. E ele jurou diante de Deus entregando. Já começou
Jacó passando o pé em Esaú. E Esaú decaindo, né? Porque lá na frente isso vai ter consequência, Vai né? ter consequência daquele... Quando você despreza as coisas de Deus, a Bíblia diz que um abismo puxa outro. Salmo 42, versículo 7, a parte A. É um abismo. Chama outro E abismo. ele já começou se afundando porque não valorizou as coisas de Deus, né? Quem me serve, pelo Jesus, se eu estou morrendo de fome? Aí começou a cair. Aí a Bíblia diz que o pai dele, já quando já estava velho, não enxergava, né? Que era Isaac. Aí chama ele e pediu para que ele fosse e matasse uma caça, que era de costume, fazer um guisado para ele. Então ele pega as armas e vai para o campo. E a mãe de Jacó, né? Que era Raquel, né? Rebeca. Rebeca não, Rebeca era de Isaac. Rebeca é a esposa de Isaac. Que é mãe de Esaú e Jacó. Rebeca ali esperta, gostava mais de Jacó. E tinha promessa, porque também Isaac falou, tu vai lá atrás da casa que eu vou te abençoar, né? Vou te abençoar. E a bênção do primogênito, né? E ele já tinha passado para Jacó, né? Já tinha passado, e a mãe dele sabia que ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E uma promessa que o mais novo ia dominar o mais velho, então tudo isso estava se encaminhando. Está encaminhando. Então Rebeca disse: não, tu vai lá e recebe essa benção. Não. Falou para Jacó. Para Jacó. Jacó disse: não, eu vou ser amaldiçoado pelo meu pai, se ele descobrir que sou eu. Não, pode deixar comigo. Risco, né? Correu o risco. Se o pai descobrir que eu sou Jacó, me amaldiçoa, que eu estou mentindo. Não, deixa comigo, né? Aí ela pegou, fez o guisado, pegou as roupas de Esaú, vestiu em Jacó, né? E ele foi levar a comida para Isaac. Quando chega lá, Isaac, tá aqui meu pai, tá aqui a comida, o guisado. Mas quem é que tá falando? É Esaú. Mas vem cá, a fala é de Jacó. Encosta aqui. O velho passou a mão no espelho, né? Ela botou um espelho de carneiro, de cabra. Ele pegou e disse: o espelho é de Esaú, mas a fala é de Jacó. Aí o coitado tava cego. Papai, não enxergava. Podia ser até catarata. Naquele tempo era catarata. Não tinha exame, né? Não tinha operação, nada. Ficou tudo embaçado. Não conheceu a face, né? Não conheceu. Só conheceu a voz. Aí confiou. A voz é de Jacó. Mas o espelho é de Esaú. Aí comeu, aí começou a abençoar ele, entregando as bênçãos, né? Quando Esaú chega, meu pai tá aqui, o guisado. Mas quem é? Esaú, teu filho. Que foi... Mas eu acabei de abençoar agora. Não, foi Jacó. Ah, meu amigo, você não tem nenhuma bênção para mim? Não tem não, menos uma. E abençoou ele lá na montanha. Colocando ele como servo de Jacó. Servo de Jacó. Pronto, aí começou o ódio. Olha o abismo chamando outro abismo. Chamou outro abismo. Perdeu a primogenitura lá, perdeu a benção aqui, né? Aí agora quer matar o irmão. Aí a mãe pega, bota ele lá para ir para casa do tio dele. Labão. Aí começa a história. Aí ele quer voltar de novo. Voltar de novo, né? Aí ele podia ir para qualquer lugar, mas ele quer voltar. Ele enfrentou o medo, que foi enfrentar Esaú, né? Ele queria fazer a paz, né? Fazer a paz. Deus tinha abençoado ele, prosperado ele. Isso agora eu tenho que enfrentar. Eu vou lá pedir perdão para Jacó. Aí teve Esaú. Mas né? Teve medo, não teve ele? Teve medo, bateu medo grande e ele veio. Mas enfrentou. Quando ele vinha na estrada, aí vieram dizer: olha, Esaú vem aí com a multidão. Aí o que ele faz? Ele distribui ali os filhos, a mulher, tudo. Os rebanhos. Aí manda botar um bocado de rebanho na frente para dar pro irmão, né? Muito bom, muito gado, muito ovelha, muito jumento. E para ver se ia aplacando a ira, né? E ele vai agora buscar Deus. Olha aí. Ele vai para o vale de Jacobe. E ele vai buscar Deus agora para que Deus possa realmente... Ele não tinha como se livrar de Esaú. Então nessa hora, com toda a riqueza que ele tinha, né? Ao medo. Aí ele busca em Deus. E aí a Bíblia diz que ele fica a noite toda lutando com Deus, né? O anjo. E quando está amanhecendo o dia, o anjo me solta, ele é agarrado ali sem largar, né? Isso aí Jesus ensina a oração, ela só pode ser parada quando você conquista a vitória. E ele a noite toda lutando, até que amanheceu o dia, o anjo: olha, a alva do dia está chegando, me libera, me solta. Não, só quando tu me abençoar. E o anjo disse: como é teu nome? Jacó. Pois agora vai ser Israel. Abençoou ele, tirou a maldição, né?
Aí ele agora podia enfrentar o irmão dele que não ia ter nada. Com as bênçãos de Deus, Deus estava com ele, que ele diz lá em Isaías 41:10, né? Não tema, eu estou contigo. Agora ele ia com Deus. Antes ele ia sozinho, né? Agora não, agora Deus já ia com ele, porque tinha perdoado o pecado dele, tinha justificado ele, tirou o nome dele de enganador e botou o nome de Israel. E ele foi e o irmão dele aceitou, né? Fizeram as pazes, não teve mais raiva, não teve ira, se uniram, né? E inclusive enterraram, os dois enterraram o pai, né? Foi. Então aí o medo foi vencido, né? É que de certa forma a pessoa, o medo bate, a pessoa é difícil, mas tem que enfrentar, né? Enfrentar. Quanto mais você vai recuando, mais o medo vai avançando. Tem até uma frase, não, acho que foi uma palestra que eu vi, foi alguém disse o seguinte, que tinha não, foi um bombeiro que estava falando, eu vi esse vídeo, foi um vídeo que eu vi, parece, na internet, e ele dizendo o seguinte, que eles foram acionados para debelar um incêndio, né? Aí chegou lá aquela equipe do Corpo de Bombeiros, aí acho que cada equipe tem o seu comandante, ali que comanda ali naquele momento ali a guarnição, vou chamar assim, né? E ele chegou ali, aí foram indo lá combatendo ali aquele incêndio, mas as chamas estavam avançando de forma mesmo avassaladora. E ali o comandante daquela equipe, né, o líder daquela equipe, começou a recuar com a tropa, né, e o fogo avançando. Aí parece que de repente naquele momento chega, acho que o comandante do Corpo de Bombeiros na região, aí bate no ombro assim do que estava comandando a equipe lá. E disse para ele o seguinte, olha, se você recuar, o fogo avança. Mas se você avançar, o fogo vai recuar. Isso que foi um dispositivo de ânimo para essa pessoa, que o fogo estava avançando, ele se recuando, que ele criou tanta coragem, tanto impulso, que ele partiu junto com a equipe para cima. Aí o fogo foi voltando e eles partindo e foi até que conseguiram acabar com a gente. Isso fazendo uma analogia, uma comparação com a mensagem aqui. Da mesma forma, tudo na vida, e dentre essas formas, é a questão do medo, né? Se deixar o medo avançar, não pode ser vencido pelo medo, né? Vai acorrentar, vai aprisionar. E ele vai aumentando. Vai aumentando, né? Eu sei que não é fácil não você enfrentar, mas você tem que... Eu me lembro tem que tentar, vai devagarzinho, mas vai botando um passo de cada vez, mas vai indo devagar, vai, não pode recuar, né? Eu me lembro quando eu era menino, contava muita história, né? E o povo dizia... Eu vi muito aqui, tinha aquelas véias que elas contavam história, e os meninos passavam ali até meia-noite ouvindo história. E aí contava a história que o pessoal ia para as festas naquele tempo e só tinha um caminhozinho que só cabia uma pessoa, de um povoado no outro, né? Só um caminho. Só um caminhozinho ali, dentro do mato. Era no mato. Era no mato, na roça. Aí ficava a lamparina. O povo ia levando ali uma lanterna, uma coisa e tal, e ia pra festa, né? E um homem, certa vez, todo mundo saiu da festa, veio embora e ele ficou lá sozinho. Começando a beber e tal. Quando já era tarde da noite, ter terminado a festa, não tinha mais ninguém, e ele veio de lá pra cá sozinho. Quando ele veio de lá pra cá sozinho, que chegou em certo lugar, diz que ele viu um homem de trás de uma palmeira. E quando ele parou, que olhou, o homem olhou para ele e se escondeu. E aí ele parou lá. Aí ele disse, rapaz, tem um cabra me esperando ali para me matar. Aí começou o medo. Ele nem sabe o que é, ele imaginou. Perigo imaginário. Mas ele via, né? Igual um homem em pé, né? Mas ele imaginou que poderia ser alguém para matar ele. Ele contando a história, né? Essa mulher contou o que aconteceu com esse homem. Aí, quando ele partia, o homem se apresentava na estrada. Quando ele voltava, recuava, voltava para o lugar, para trás da palmeira. E ele disse, eu não vou não. Aquele homem vai me pegar. Aí ele voltou para o lugar da festa. Amanheceu o dia por lá, pelo chão. Quando foi de manhã que ele veio, no mesmo lugar que ele olhou, era uma folha de banana. Que a folha de banana, quando dava o vento, ela balançava. Aí ele achava que era uma... Então, o medo foi tão grande que ele fez um homem, uma pessoa. Paralisou ele, Paralisou. Né? Então, o medo é assim, né? Você olha para uma coisa, pensa que é aquilo que você está imaginando e não é aquilo. Não é um medo imaginário. Se você enfrentar, chega lá, não é nadinha. Não é nadinha. Nadinha, é só o medo. É o medo, né?
que vai aprisionando, acorrentando, e você é convidado a não alimentar esse sentimento. Aumenta, o medo vai crescendo. E isso vai batendo no corpo, aí vai aumentando a adrenalina, o hormônio da adrenalina, o batimento cardíaco aumenta, a boca fica seca, a garganta seca, quer dizer, algo que se aloja na alma. Na alma. Que vai tendo reflexo no corpo. No corpo, né? Paralisa o corpo. Paralisa o corpo. É a alma da pessoa, alma. Então, de certa forma, nós temos que ter cuidado aí e observar, porque o socorro é Deus. Tem, né? Você pode procurar os profissionais da saúde, tudo, né? Mas nós, como somos seres espirituais de um corpo carnal, a presença de Deus, mas é a presença mesmo. É, né? A presença de Deus. Você buscar mesmo com todo o coração, se entregar, clamar, rogar. Deus vai se fazer presente mesmo, tem que sair. Foi o que aconteceu com aquele profeta, né, pastor? Olha que foi um grande homem de Deus, né? Que foi Elias, né? Elias, né? Depois daquela provação, ele tinha acabado de sair de um desafio muito grande. Venceu o desafio. 850 profetas. Venceu o desafio. Desafio lá, ele venceu. Quer dizer que a vida, o que passou. Todo dia a gente tem que enfrentar uma batalha, como diz o ditado, né? Um leão por dia, que me fala, lembra lá de Mateus 6,34. Tem que matar todo dia. Diz lá Mateus 6,34. Portanto, não tem mais. Porque basta cada dia o seu mal. A cada dia. Apareceu hoje, você enfrenta. Você não pode deixar acumular também. Não. Apareceu hoje, enfrenta hoje. Amanhã vai aparecer outro, enfrenta também. Né? E Elias ali venceu, mas foi passado. No outro dia apareceu um desafio. Pois é. E aí você vê que Elias, quando aquela rainha Jezabel disse que a cabeça dele ia rolar no outro dia. 1 Reis 19. Aí a Bíblia diz que ele correu para o deserto e ficou debaixo de um símbolo, né? Pedindo a morte. Estava com medo de uma mulher. Como é que ele enfrentou o rei Acabe, enfrentou 800 profetas, e agora uma mulher chega o medo e bate nele, e ele sai correndo com medo e quer morrer. Mas quem foi que livrou ele? A presença de Deus, o pão e a água. Quer dizer, nesse caso aí, não era um medo que ele era capaz de enfrentar, como o senhor falou em relação, são medos que as pessoas podem superar naturalmente, né? Elias era um homem forte, capacitado. Elias era, mas profeta de Deus. Esse medo ali, a capacidade dele não era capaz de livrá-lo. Então ele foi buscar em Deus, né? Deus foi obrigado a Deus se manifestar. Aí o senhor ia dizer agora há pouco que foi o quê? Água e... quando ele estava lá pedindo a morte, com medo e tal, correu, estava no deserto, bar do símbolo. Aí o anjo, né, chega e dá pão e água, come e bebe. Caminhada ainda é longa. Comeu, bebeu, dormiu, o anjo torna a acordar ele. Quer dizer, a presença de Deus, o pão, a palavra, né? A água, o Espírito Santo. Então foi quem livrou ele e curou ele, né? Curou desse trauma que ele estava. E ele enfrentou, né? Ele enfrentou e foi lá para o Monte Horebe, não foi? De lá o rei manda 50 soldados e um capitão, né? Você vê que ele manda descer fogo do céu, consome todo mundo. A gente observa aí que... E a gente observa também que a presença de Deus, que nem tu falou, é muito importante na nossa vida, que a gente não pode confiar na gente. Você vê quando Moisés estava no deserto ali, Deus, o povo murmurou, o povo reclamou, Deus não gostou, e Deus disse: olha, Moisés, eu não vou com esse povo porque eu vou destruir eles no caminho. Tu vai, eu vou enviar um anjo e ele vai te guiar. Agora, cuidado para que vocês não façam nada que venha contrariar, porque ele vai no meu nome e ele pode destruir vocês. O que Moisés disse? Ficou com medo. Disse: não, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui não. Êxodo 33:15. Eu não vou sair daqui não, porque Moisés ficou com medo. Porque Deus disse: o anjo vai com vocês. Quer dizer, o anjo não tem misericórdia de ninguém. É diferente de Deus. Um anjo é um ser, né, que Deus criou. Só o anjo vai com vocês, mas faça tudo para não desagradar, porque vocês podem morrer. Ele disse: pois eu não vou sair daqui sem a tua presença. E aí Deus: tá bom, eu vou com vocês. Então, o medo também você tem que saber, né? A presença de Deus, ela é importante, né, pastor? Então, de certa forma, a gente trouxe aqui alguns relatos bíblicos, algumas situações em relação ao medo.
fica aqui de certa forma aqui essa mensagem para você observar o que você está pensando. Talvez o que você está pensando é o que você está alimentando a sua mente. Você está alimentando a sua mente com o quê? O que você está vendo? O que você está assistindo? O que você está lendo? O que você está ouvindo? Isso, de certa forma, vão sendo arquivados aqui, ó, nesse grande computador que é a sua mente. E quando bateu o desespero, bateu as situações, o que você tem aqui de arquivo para acessar? Quais são as informações? São informações que vão te afundar mais ainda ou vão te trazer força para decolar e superar? Por isso a recomendação que foi o que aconteceu com Elias. Pão, né? Palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é importantíssima, né? A leitura, a meditação, você buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, do louvor. O louvor também é muito forte, né, pastor? O louvor quebra as situações, medos, angústias, aflições. Então, confie em Deus, né? Mas para confiar em alguém, você tem que conhecer a pessoa, né? E a confiança vem por meio da intimidade, do conhecimento. E para conhecer a Deus, você tem que conviver com Ele. E para conviver, você tem que conversar. E a conversa é uma via de mão dupla. Você fala e você ouve. Você falar é você orar. E você ouvir é você ler e meditar na palavra. Então, sei que não é fácil. Você deve estar vivendo uma situação de medo agora. E os pensamentos que você fica imaginando. Rapaz, vai acontecer não. Você que está criando isso aí. Você que está alimentando esse sentimento. Comece a colocar... a ler a palavra e a germinar na sua mente esses pensamentos bons da palavra que Jesus já fez, que Deus já fez, já transformou, assim como Ele fez no passado, Ele ainda faz hoje. Ele liberta, Ele restaura, né? Nunca tenha receio de pedir ajuda, de falar, de conversar, de buscar alguém, de pedir ajuda, né? E principalmente a ajuda do alto, né? Isso aí tem autoajuda, mas essa é a ajuda do alto, né? Que é a ajuda do Senhor. E confiar em Deus. Pode estar mesmo sufocado ali, achando que não tem mais luz no fim do túnel. Tem. A luz é Jesus. O rei Davi deixou também para nós uma palavra muito forte. Salmo 23. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria coisa alguma, porque o Senhor está comigo. Olha aí, sombra da morte. Então, não é a morte, é a sombra dela já deixa a pessoa bem oprimida, né? Oprimida, atormentada. A sombra da morte já começa a oprimir a alma. Mas Davi disse: eu não temerei, né? Vem o medo, vem a luta, a tribulação, mas eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, né? Ele está comigo. Então, queremos deixar aqui a palavra para todos os irmãos ouvintes, que você pode vencer tudo aqui nessa vida, se você colocar realmente as Escrituras como prioridade na sua vida. Foi o que Jesus disse para Josué, né? Vai nessa tua força, não temas, né? Não te espanta, porque eu sou contigo, né? Josué 1, verso 9. Eu te ajudo, não temas. Então, e ele disse também, lá no Salmo 1, né? Que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra. 1, verso 2. Nós precisamos, né? Desejar ler a Bíblia toda hora que você puder. Pode ler a Bíblia, que ela vai te curar. Se estiver doente, vai ser curado. Se tiver oprimido, vai ser liberto. A palavra, ela já tem o poder de libertar, né? A palavra tem o poder de curar. A palavra, só em ler, ela já te dá saúde. Amém. Aqui diz lá o salmista no Salmo 91, versículo 5, lá. 91, 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Aí volta para o versículo inicial, né? O pastor leu, né? Isaías, né? 41, 10, né? E também você... Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra. Você vê também o Salmo 103, né? Quando o salmista ali, ele diz lá, bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
Então a palavra de Deus, ele está dizendo que ela perdoa todos os nossos pecados e sara, cura todas as nossas enfermidades. Então, lê a Bíblia, ama a palavra de Deus, ora, porque você será um gigante aqui nesse mundo. Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Cada um dos nossos ouvintes, quero convidar o pastor para encerrar a oração, repreendendo, pastor, espírito do medo, angústia, aflição. A gente vê numa situação, as pessoas aí, como eu falei, não concluí, né? A respeito das redes sociais, a pessoa fica observando as redes sociais, fazendo comparações, vendo a vida dos outros. Isso vai, de certa forma, deprimindo a pessoa em alguns aspectos, algumas pessoas, né? Vamos dizer que sejam todas. Outras em outros aspectos, outras situações, preocupações com o futuro, com o presente, com o passado. Talvez fez uma coisa lá no passado e fica preocupada e bate ansiedade, bate aflição. Então vamos, pastor, faça uma oração aí para o Senhor trazer aí, acalenta essa alma, força, ânimo, quebrando essas correntes, para ver se tem até correntes aí que são colocadas até no próprio adversário das nossas almas. Falamos aqui a respeito do espírito do medo também. Que no poder da oração seja quebrado em nome de Jesus. O salmista, ele disse: não tenha inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Então muitas vezes a pessoa tão oprimida, tão aí doente, por causa da inveja. Não tem inveja de ninguém, confia só em Deus. Queremos orar pelas pessoas que estão passando por luta, passando por opressão, e nós vamos orar e Deus vai repreender todo este mal. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Pai santo, poderoso, glorioso. Tua palavra diz, Senhor, que Tu é a nossa fortaleza, Tu é o nosso escudo, Tu é a nossa rocha, Tu é a nossa justiça. Pai amado, todas as pessoas que estão passando por luta, Pai, dentro da alma, pessoas que estão aí oprimidas, escravizadas, Pai, pela alma, refletindo na carne, seja agora destruída. Todas essas pessoas, Pai, que vêm acessar podcast, seja curado, seja liberto, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque Ele veio para este mundo e Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. O medo é treva, mas nós temos a luz, que é Cristo, na nossa vida. Pai santo e justo, repreendemos, Pai, no Teu nome, todo este mal e toda a treva, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em mais este podcast. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, dar o like, comentar, compartilhar, pedir oração. Quiser adquirir um dos nossos livros também, digite aí, quero comprar. Visite nosso canal, são mais de 14 mil vídeos que tem para abençoar a sua vida com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, lives, podcasts. Deixa o like, viu? Deixa o like. Deus te abençoe, Deus fale profundamente do teu coração. Peça oração aí. Faça também, se quiser sugerir algum tema aí, fique à vontade. Deus te abençoe. Olha, Jesus Cristo está voltando. Cada dia que passa, a volta de Cristo é uma realidade. Nós temos que estar prontos para essa situação, não sermos pegos de surpresa, porque é repentino, é rápido. E nos diz a Escritura aos Hebreus, em Hebreus 10:37, porque por um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Então, Jesus está voltando, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.